Amém. E eu quis que a gente tivesse hoje mais tempo para a gente poder meditar na palavra de Deus, porque hoje nós vamos continuar estudando as cartas do Novo Testamento e nós finalmente chegamos na maior carta do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos começar ao longo de todo o mês de maio, todas as quintas-feiras nós estaremos conversando sobre a carta aos Romanos. E a gente sabe que a carta aos Romanos é uma das principais cartas do Novo Testamento. Ela é a mais comprida, ela é a mais longa de todas as cartas, e é por isso que ela está posicionada como a primeira carta no Novo Testamento. Mas eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, porque nós vamos hoje... Querido, se a gente pudesse, a gente ficava estudando Romanos o ano inteiro, todo domingo e toda quinta, e a gente ia sobrar assunto pro ano que vem. Então o que a gente vai fazer ao longo das próximas quatro quintas-feiras é analisar os principais temas. Então não pensem que a gente está fazendo um estudo super profundo de Romanos, porque, querido, isso demanda muitas e muitas horas, muito tempo, mas nós vamos conseguir, ao longo dessas 4 semanas, estudar e captar o coração de Paulo ao escrever a carta aos Romanos. Que a verdade é que, quando a gente olha para a carta aos Romanos, o que ela é? Ela é um panorama geral do Evangelho. A gente vai ler Romanos, quantos você... Não vou perguntar quantos aqui leram Romanos, não. Mas, se você já leu Romanos, a maioria já leu, né? Pelo menos até a metade chegou. E muitas vezes, não você, Suzy, tô falando de todo mundo. A maioria já chegou pelo menos até a metade, todo mundo é crente. Mas vamos lá. Quem aqui, quando estava lendo Romanos, já ficou meio perdido? Só lapada. Queridos, a gente vai lendo Romanos, é uma carta que ela é extremamente rica teologicamente. Paulo, ele fala da nossa vida prática, ele fala da lei, ele fala de Abraão, ele fala do sangue, ele fala do sacrifício. Queridos, Paulo, ele fala tanta coisa ao longo de Romanos que, se a gente simplesmente lê de uma vez, a gente não entende por que ele está escrevendo isso. Qual é o propósito dele escrever essa carta? Paulo, ele escreve Romanos para os romanos, obviamente, no ano aproximado de 57 depois de Cristo. Então, na verdade, ela é uma das cartas recentes, vamos dizer assim, do cânon. Foi escrita apenas 25 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. 25 anos, eu sei que hoje em dia a gente olha 25 anos e pra gente é muito tempo. Queridos, vamos lembrar que a gente está falando de coisas que aconteceram 2000 anos atrás. Então, 25 anos é menos de 1% do que a gente está conversando aqui, ok? Então, a gente está falando de um período de tempo muito curto depois que Jesus vai aos céus. Mas a gente precisa parar, antes da gente começar a estudar os capítulos e os assuntos, para pensar por que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Para quem que ele estava escrevendo? A verdade é que a gente sabe que ele escreve para Roma, para a igreja em Roma, e a gente está tão acostumado que a gente não para pensar o seguinte: como é que o evangelho foi parar em Roma? Porque no ano 57, apenas 25 anos depois de Jesus ser assunto aos céus, já existia uma igreja estabelecida em Roma. Como ela chegou lá, a Bíblia não nos diz, mas a gente pode imaginar, porque no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que haviam pessoas de Roma ali. Também a gente sabe que as pessoas escutaram o evangelho em diversas situações e, viajando, levaram o evangelho para muitos lados. Mas uma coisa a gente sabe: Pedro não foi quem fundou a igreja de Roma, ok? Existe uma tradição muito longa de que Pedro fundou a igreja de Roma. Não existe fundamento bíblico para isso e nem histórico. A gente imagina, historicamente, Pedro tenha eventualmente ido no final da sua vida. Mas quando a gente está falando de Romanos, eu preciso que você foque nesse momento. Eu sei que sua mente vai devagar ao longo dessa mensagem, é normal, queridos, mas depois você volta, tá? Você acorda, o irmãozinho do seu lado te dá uma cutucada. Mas é importante entender para quem que Romanos foi escrito. Porque se a gente não entender o propósito de Paulo em escrever carta de Romanos, a gente não vai entender por que ele está falando esse monte de coisa. Queridos, são 16 capítulos, é uma carta bem grande. Hoje, se eu fosse tentar escrever, eu não ia conseguir, porque minha mão, eu vou tentar escrever... Eu quando preparo todas as mensagens, eu primeiro escrevo elas à mão. E eu não consigo mais escrever nada. Então tem vezes que eu tô, na hora de passar limpo, eu falo: meu Deus, o que eu escrevi aqui que eu não lembro mais? Porque minha letra tá horrível agora que eu tô com essa mão meio falha, né, no momento, temporariamente. Mas vamos lá. Quando a gente fala para a igreja de Romanos, a gente tinha uma igreja que ela era majoritariamente, no tempo que Paulo está escrevendo, majoritariamente gentia. O que aconteceu? A gente teve uma maioria judia inicialmente que foi para lá, estabeleceu a igreja, começou principalmente com os judeus, a gente fez sinagogas em Roma, mas no ano 49 o imperador Cláudio expulsa todo judeu de Roma. Seja ele convertido ao evangelho, seja não convertido ao evangelho. É judeu, fora de Roma. Gente, Cláudio, ele era o tio-avô
e por acaso padrasto do imperador Nero, que a gente sabe que queimou Roma, depois ele botou a culpa nos crentes. Enfim, a gente está falando que o tio-avô e padrasto desse Nero, ele expulsou todos os judeus de Roma, e assim os judeus foram embora. Então imagina, os judeus estão na igreja deles, lá no começo do primeiro século, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, e aí começa aquela mistura predominantemente judaica, e é claro que aos poucos os gentios vão somando. De repente, os judeus têm que ir embora. Mas aí depois, quando o Cláudio morre, os judeus eles voltam. E é interessante, olha como ele é perfeita. Carta foi escrita em 57, ele morre aproximadamente em 54, 53, Cláudio. Então, depois de 3 anos que os judeus começam a voltar para Roma, imagina só, eles voltarem, encontram uma igreja que é predominantemente cheia de gentios. Um monte de judeu volta e fala: o que aconteceu com a minha igreja? Antes a gente era judeu, a gente estava aqui falando sobre a lei, debatia a lei, a gente falava se devia viver de acordo com a lei, e agora aparece esse monte de incircunciso na nossa igreja. Queridos, deu um nó na cabeça dos judeus, eles se perguntam: o que está acontecendo? Imagina só queridos, foi muito interessante, porque quando a gente teve a ordenação dos diáconos, alguns anos atrás, vieram algumas pessoas que eram da nossa igreja, quando a maioria era americana. Eles chegaram voltando assim: e que é esse monte de gente que tá falando português aqui? Porque eles saíram de uma igreja que era de uma maneira, e eles voltaram conhecendo outra. Foi a mesma coisa, os judeus saíram da igreja de Roma de uma maneira, e voltaram. E é claro, que quando eles voltaram, teve conflito, teve desentendimento. Então, um dos primeiros motivos pelos quais Paulo escreve essa carta é para deixar bem claro qual era a teologia. Ele deixa bem claro, queridos, eu vou explicar para vocês o evangelho. Vocês estão um pouquinho perdidos entre aquela questão que a gente vê ao longo de todas as cartas de Paulo, que é a lei, a circuncisão, qual é a diferença, como é que a gente deve viver, gentios, judeus, quem importa, quem não importa. E ele entra fazendo uma exposição completa do evangelho. Mas Paulo ele também faz com o motivo principal. E é para pedir apoio à famosa viagem de Paulo para a Espanha. Vamos ver quem lembra da nossa carta 2 Coríntios. Ele estava pedindo uma oferta para uma igreja. Alguém lembra qual era a igreja que ele estava pedindo oferta? Não, ele estava pedindo para a igreja de uma cidade. Ele estava em Macedônia, pedindo para Corinto. Eles estavam levantando oferta para uma igreja que ficava em Israel. Onde fica o templo? Jerusalém. Ele estava lá: queridos, vamos levantar. Até eu ouvi a sussurrada. Aí ele fala o seguinte: queridos, lá em 2 Coríntios ele fala: vamos levantar uma oferta para Jerusalém. E aí agora a gente vê, juntando atos, recursos históricos e também a carta de Paulo, e que ele fez? Paulo finalmente vai para Corinto. Ele vai para Corinto, ele reúne a oferta deles finalmente para Jerusalém. Lembra que ele olha para os coríntios e fala: quero ver se vocês são generosos mesmo. Então ele vai para Corinto, recolhe a oferta de Jerusalém. E aí ele fala mais tarde na carta aos Romanos que o ministério dele no leste, naquele parte do mundo, no Oriente, já tinha acabado. Ele fala que ele não constrói nas alicerces dos outros, ele vai implantando igrejas. Então ele fala que no Oriente o trabalho dele estava feito. E agora ele queria ir para a Espanha. E aí ele fala para os romanos o seguinte: olha, estou indo para a Espanha, vou passar em Jerusalém, deixar a grana lá, depois eu vou lá para a Espanha, mas no caminho de ir para a Espanha eu vou visitar vocês. E eu quero que vocês me ajudem com a Espanha. Então ele está preparando eles para a visita que ele pensou que ele fosse fazer. Mas isso é um contexto histórico, isso é para a gente entender que ele está falando para as pessoas. Principalmente quando a gente vai lendo, existe algo que a gente chama na teologia, que é o interlocutor judeu. O tempo inteiro, Paulo está falando com uma pessoa imaginária judia. O tempo inteiro ele está como se ele estivesse dialogando com uma pessoa. Sabe quando você está imaginando um diálogo e aí você já antevê a pergunta que a pessoa vai fazer? Por isso que Paulo, muitas vezes, ele está respondendo perguntas que não foram feitas. Tem gente rindo porque eu estou vendo que a gente faz os próprios diálogos na própria cabeça se respondendo a si mesmo. Mas o que ele vai fazer é exatamente o seguinte: ele vai antever as perguntas e ele vai responder elas. E aí a gente vai ver que, na verdade, o centro do evangelho, o centro da carta aos Romanos é o evangelho puro e simples. Lá em Romano 16:17 ele escreve: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, o gentio. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Aqui nesses 2 versículos, isso é só o princípio da carta dele, ele faz um resumo do que verdadeiramente é o evangelho. Ele consegue falar sobre os judeus, sobre os gentios, sobre a justiça de Deus e sobre a
fé. E hoje a gente vai cobrir os capítulos de 1 a 4. Cada capítulo fala de um assunto um pouco diferente. Então eu quero convidar você a já abrir a sua Bíblia em capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo abre a carta dele com aquela saudação que ele sempre faz, fala para os romanos. E vou fazer um parênteses aqui, queridos. Ao longo das próximas semanas e de todas as quintas-feiras, traga a sua Bíblia física, pega aí os negocinhos de anotação, aqueles posts que a gente tem para você fazer anotação. Eu não sei vocês, mas o meu livro de Romanos na minha Bíblia, ele é todo marcado e ele é todo anotado, porque ele é muito rico. A gente tem duas irmãs na nossa igreja em Orlando, que é muito interessante. Elas são bem novas, você olha para elas em qualquer momento da mensagem, elas nunca estão olhando para cima, elas estão assim, ó. E no final do culto elas chegam e falam: pastor, eu perdi um versículo que você falou. Você pode me falar qual que é o versículo que você falou nessa parte? Eu tenho que ir lá buscar o versículo, passar, porque elas anotam absolutamente tudo. Quando a gente anota, a gente memoriza. Então vamos lá. Olha o que Paulo diz. Ele começa falando, dando a saudação deles. Fala para os romanos: olha, há muito tempo eu quero visitar vocês. Não foi Paulo que implantou a igreja. Ele fala: já ouvi falar muito de vocês, quero visitá-los. E aí ele diz o seguinte, começa, versículo 18 e 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. O primeiro ponto que Paulo fala, e ele estabelece na carta aos romanos, é sobre a ira de Deus. E quando ele fala de ira hoje em dia, a gente fala que uma pessoa está irada, a gente imagina que a pessoa está com raivinha, a pessoa está muito brava, é aquela ira que a gente pensa, sabe, aquela coisa, uma atitude rápida, uma atitude impulsiva. E muita gente acha que Deus, na ira dele, ele é igual a gente. Que ele é aquela pessoa que explode, ele pune as pessoas sem consequência. Quando Paulo está escrevendo sobre a ira de Deus, ele está falando sobre a demonstração da justiça de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a justiça de Deus é revelada dos céus. Quando a gente fala sobre a ira de Deus, é a revelação, é a reação santa de Deus ao pecado. Queridos, Deus ele não tem uma outra reação ao pecado senão ira. E isso não mudou nunca na história da humanidade. Era assim no Antigo Testamento e, queridos, continua sendo assim hoje, como nós vamos continuar lendo. É uma ira divina, é a resposta de Deus ao pecado. Então ele está dizendo, portanto, a ira de Deus, ou seja, a justiça de Deus, a reação de Deus ao pecado, ela é revelada dos céus contra o quê? Contra impiedade e injustiça. Aqui a palavra impiedade no grego tem a conotação de não adorar a Deus. Então o que ele está falando é sobre aquelas pessoas que adoram os ídolos. As pessoas que deveriam adorar a Deus e não rendem glória ao Senhor. Então ele está falando, primeiro de tudo, a ira de Deus é contra tudo aquilo, todo aquele que não adora a Deus, aquele que é cheio de impiedade, aquele que adora ídolos, aquele, como ele vai dizer, que adora a criação, mas também é contra toda injustiça. E é por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia. Porque a gente lê injustiça e a gente acha que ele está falando do quê? Justiça social. Aquela pessoa que é má uma com a outra. Mas, gente, a versão, por exemplo, na NAA, ele diz contra toda perversão. Aqui essa palavra significa contra os padrões de Deus. Deus está dizendo o seguinte, que ele é contra toda a impiedade, ou seja, toda a falta de adoração a Deus, onde deveria ter tido adoração a Deus, e ele também é contra toda imoralidade, ele é contra toda a perversão, contra todos os padrões de Deus. Ou seja, Deus é contra, a ira de Deus vai contra todos os que não o glorificam, todos os que não o seguem, todos os que vão contra o seu padrão que estabeleceu para cada um de nós. Deus é muito claro, a ira de Deus ela é reservada, não é para todo mundo a todo momento, é para aqueles que são idólatras e que vão contra os padrões morais de Deus. E olha que interessante que Paulo escreve, ele continua ainda no versículo 18 falando sobre os homens que suprimem a verdade pela injustiça. As pessoas escolhem não ver a verdade. E a gente vai falar sobre isso em 2 segundos. A gente vê como as pessoas escolhem não adorar a Deus. As pessoas escolhem não glorificar a Deus. As pessoas escolhem viver contra os padrões de Deus no mundo. Aí você pode falar, pastor, mas nem todo mundo tem acesso à Bíblia. Nem todo mundo sempre teve acesso à Bíblia. Mas, queridos, Deus, ele se revelou a toda criatura através de todos os séculos. Olha o que Paulo continua escrevendo no versículo 20
a 21. Pois, ou seja, ele está explicando. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Paulo está dizendo que a humanidade nunca teve desculpa para não adorar a Deus. A humanidade nunca teve desculpa para não reconhecer que Deus era o Criador e que Ele era o único merecedor de toda a glória e de toda a honra. Vocês estão entendendo que existe uma diferença entre reconhecer a existência de Deus e dar a glória a Deus? São coisas completamente diferentes. Eu conversei com uma pessoa essa semana sobre uma situação na família dessa pessoa e eu perguntei sobre como a pessoa vê Deus, religião, igreja. Ele falou, essa pessoa até acredita que existe algo supremo no universo, mas não sabe o que é. Considerar isso é completamente diferente de reconhecer que nós temos um Deus que é criador, que é poderoso, que ele é digno de toda a honra, que ele é digno de toda a glória. Aqui Paulo ele escreve que Deus, os atributos dele, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Queridos, o poder de Deus. Olha a criação. A gente olha, quando a gente estuda em apologética, algo que se chama o divine design, que é o design divino, que é quando a gente está falando sobre o design perfeito de Deus. Olha para o mundo. O mundo está completamente em sync, completamente harmonioso, completamente equilibrado. Aí a gente olha para o universo, ele está completamente em equilíbrio. Os animais vivem em equilíbrio. A gente, nosso corpo vive em equilíbrio. Tudo funciona como um relógio perfeito. A gente realmente acha que tudo isso é um acaso? Queridos, o acaso produz alguma coisa que seja perfeita? O acaso produz alguma coisa que não somente seja perfeita, mas que subsiste por tantos e tantos milênios? É impossível. A gente precisa olhar para o mundo, para o nosso corpo, para a criação e entender que existe um que executou isso. Existe um que pensou nisso, um que teve o poder de fazer tudo isso. E é por isso que Paulo diz que o ser humano, o que ele faz? Ele vê tudo isso, ele adora a criação. Ele vê tudo isso e ao invés de adorar o Criador, ele adora aquele que foi criatura. E isso acontece, queridos, até hoje. A gente vê esse monte de gente que é Wicca e que eles adoram coleção de pedrinha na prateleira, gente. É pedrinha disso aqui que faz isso aqui. Não, essa pedrinha rosa, segura ela que ela vai fazer isso. Eu lembro até hoje na minha formatura de ensino médio, a gente tinha uma... Comentei com alguém essa semana, não sei porquê. Mas eu tinha a mãe de um amigo nosso, quando a gente se formou no ensino médio, aproveitar que é a semana de formatura. E aí, o povo meio doido, né, gente? Eu sou do Rio, você sabe que lá tem uma galera meio doida, meio praieiro. Aí ela deu pra todos nós, cada um de nós, quando a gente se formou no ensino médio, uma pedrinha com uma notinha falando, ande com essa pedrinha, por causa da vibração dela, por causa da energia dela. É claro que foi pro lixo imediatamente. Mas, queridos, a questão é, as pessoas amam, adoram, até hoje. A gente vai pro hindu, você vai lá pra Índia, querido, o McDonald's não faz hambúrguer de carne de vaca. Por quê? Porque a vaca é sagrada, gente. A vaca é um animal idolatrado. Aí a gente vai lá pros incas, pros maias. Qual que era o deus deles? Era o sol, era toda a criatura. Queridos, o ser humano, quando não adora a Deus, ele inventa de adorar aquilo que é criado. E sabe o que Deus fala sobre isso? Porque hoje em dia a gente tem uma tendência a querer ser melhor do que Deus. A gente tem uma tendência a querer ser mais bonzinho do que Deus e falar, não, mas os incas e os maias, como que eles iriam fazer isso? A gente só se esquece que parte do que eles faziam ao adorar o sol era matar as pessoas vivas, arrancar o coração delas enquanto elas estavam vivas, porque o sangue tinha que jorrar. A gente esquece desse pequeno detalhe. Mas olha o que ele diz isso, que de tal forma os homens são indesculpáveis. Queridos, Deus, não é Paulo só que está escrevendo, isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Deus está afirmando que essas pessoas são indesculpáveis. Ele está dizendo que as pessoas não têm desculpa para não adorar a Deus. As pessoas não têm desculpa para não entender que Deus, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E ele fala que tudo isso que as pessoas fazem é o quê? Impiedade, ou seja, idolatria e injustiça, perversão, não viver de acordo com os padrões de Deus, quando na verdade Deus ele é o quê? O único digno de adoração. Deus é o único digno de louvor. Não é Deus e o sol, é só Deus. Não é Deus e a árvorezinha, é somente Deus. Não existe nada no mundo inteiro que mereça ser adorado, glorificado, entronizado. Nada além do nosso Deus. Porque eu e você, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, eu não estou escondido.
Eu e você, a gente não tem um Deus que está escondido brincando de pique-esconde, falando, ai, vamos ver se a humanidade vai me encontrar. A gente lê a Bíblia e é Deus, ele escancaradamente se revelando e chamando as pessoas a seguirem ele, adorarem ele, experimentarem a presença dele, experimentarem a bondade dele. Queridos, Deus está se revelando constantemente a nós. Ele se revela a nós todos os dias da nossa vida. Você entende que Deus ele continua se revelando? A revelação de Deus não acabou. É claro que não existe revelação divina para nós adicionarmos na palavra dele, mas Deus continua revelando a bondade dele nas nossas vidas. Ele continua revelando a fidelidade dele nas nossas vidas, a alegria que ele pode derramar sobre nós, a bondade dele. Queridos, Deus, ele continua se revelando. E olha só, não é só para os crentes, não. A gente muitas vezes acha que Deus só é bonzinho com os crentes. Muito crente tem dificuldade de entender isso. Existe a bondade de Deus reservada para os seus filhos, que ela é extraordinária e sobrenatural. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Paulo, ele, quando vai falar para os gregos, ele fala, queridos, olha a bondade desse Deus, ele manda chuva para o campo de vocês. Deus, queridos, se eu fosse Deus, eu mandava chuva só no cantinho do crente. Só ali. Ia ter um monte de gente plantando, eu ia falar, não é crente, não me aceitou, tá bom, a chuva vai cair só aqui. E aí Paulo diz o quê? Ele é tão bom que ele manda chuva. Queridos, Deus, ele abençoa. Deus, ele cuida de toda a humanidade. Para quê? Para que ele possa ser revelado, para que as pessoas possam dar glória a ele, para que as pessoas possam se render a ele. Mas o que acontece? A humanidade não se rende a Deus. E o que acontece quando a gente não glorifica a Deus por quem ele verdadeiramente é? O que acontece com o mundo? Não estou falando só na nossa vida, não. O que acontece com o mundo quando nós não colocamos Deus no lugar que é devido? Eu vou ler agora, a gente vai ler agora os versículos 24 a 27. A gente vai pular um pouquinho. Mas eu vou ler isso e eu quero ver se você por acaso reconhece isso nos nossos tempos. Por isso, mais uma vez, ele continua indo, ele está puxando a linha. Por isso, porque as pessoas não reconhecem a Deus, porque as pessoas vivem na perversão, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu sei que essa não é geralmente a passagem que a gente lê numa quinta-feira ou num domingo, é em momentos muito específicos. Mas quando a gente está analisando toda a lógica teológica de Paulo e toda a lógica do evangelho e de adoração a Deus, você entende que essa primeira palavra que diz o seguinte, por isso, por que as pessoas não adoraram a Deus? Porque as pessoas adoraram a criação. Porque as pessoas não se entregaram verdadeiramente ao Senhor. Porque elas são idólatras, eles saem da proteção de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender. Existe um autor que ele escreve o seguinte sobre um comentário nesse ponto. Que toda pessoa, sem exceção, conhece ou a justiça de Deus ou a ira de Deus. Eu sei que a gente escuta a palavra justiça como uma coisa ruim, mas em todo o livro de Romanos, a justiça de Deus é algo bom, ok? A justiça de Deus é aquilo que é o nosso, em inglês é o righteousness, é aquela justiça imputada de Deus, é nós sermos considerados justos. Então a gente ou está debaixo da proteção e da justiça de Deus, e amém por isso, ou a gente só pode conhecer a ira de Deus. E ele fala que por isso, porque nós abandonamos ao Senhor, ele permitiu que as pessoas vivessem no pecado. Ele entregou. Olha como ele escreve no versículo 24. Por isso Deus os entregou. Colheu as consequências. Deus está basicamente falando, você não quer me adorar? Eu vou deixar você colher suas consequências. Você não quer viver a sua vida por mim? Você não quer me adorar? Você não quer viver de acordo com os meus mandamentos? Ok. Você pode viver da maneira que você quiser. As pessoas pensam que estão vivendo em liberdade. Não é isso que a gente vê hoje em dia? A proclamação da liberdade. Todo mundo falando que eu sou livre para fazer o que eu quero. Livre para fazer com o meu corpo. Livre para fazer o sexo com quem eu quero. A hora que eu quero. Todo mundo acha que isso é liberdade. Mas no que isso acaba? Em falta de paz. Em tormento. Em depressão. Em doença. Queridos, existe um motivo para HIV e AIDS ser mais comum entre homossexuais do que no mundo heterossexual. Queridos, existe um motivo, porque é interessante como Deus diz no final do versículo. Receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. E por que Deus castiga? Porque vivem uma mentira. Ele deixa bem claro aqui, olha o que ele diz. Para desonrarem o corpo deles entre si, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira.
mentira. Queridos, quando a gente não vive de acordo com os preceitos de Deus, automaticamente a gente vive uma mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo, queridos, não existe. A gente tenta fazer o meio termo na nossa vida. Não, mas isso aqui é cinza. Queridos, com Deus ou é preto ou é branco. Não é 100 ou é 0. Não existe o meio termo, ele está deixando bem claro. Se você não segue os padrões de Deus, se você não o coloca no lugar certo no seu coração, se você não o adora como o Criador, Deus entrega a gente para os nossos próprios desejos. E é muito interessante porque existe um estudo sobre como versículos 26 e 27 mostram a imoralidade sexual como a queda das nações. O princípio da queda das nações começa na imoralidade sexual. Por que você acha que Paulo dedica tantos versículos só para falar da imoralidade sexual como sinal de ir contra Deus? E vamos lá. É diferente do que a gente vê hoje em dia? Existe alguma dificuldade? A gente lê Paulo falando isso para os romanos e é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia. As nações mais liberais sexualmente são as que mais lutam contra a ansiedade, contra o suicídio. A gente olha isso lá no Império Romano. O Império Romano, super livre sexualmente. Foi completamente destruído. A gente vê lá Sodoma e Gomorra, completamente destruída. A gente vê o Império Grego, quando a gente vai olhar para a história deles, completamente livres sexualmente, colheram todas as consequências dele. E hoje em dia, a gente vai lá para os nossos queridos países nórdicos, lá da Holanda, da Alemanha, daqueles países do norte europeu, todos eles são os mais liberais. Vai pesquisar, eles têm regra para nada. Você pode fazer o que você quiser. Sinal do abandono de Deus. E um dia vão colher. Não só no final, não, queridos. A gente acha que Deus, a ira de Deus é só pro final. Queridos, nessa terra, as pessoas colhem a consequência de não honrar e servir a Deus. E ele continua, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui Paulo está falando sobre o estado do nosso mundo, o estado da natureza humana. Queridos, não é só do tempo dele não, tá? É do tempo de toda a eternidade. Desde a eternidade, a humanidade se entregou a toda essa lista. E olha que interessante. Os pecados sexuais são pecados de uma categoria diferente, porque são pecados contra o corpo, mas todos são pecados. Mas Paulo, ele deixa muito claro uma sessão inteira sobre moralidade sexual, e depois ele passa por todos esses. Mas ele está dizendo aqui, e a gente pode olhar para isso aqui e ver todo o nosso mundo, quando ele falou aqui de inventam maneiras de praticar o mal. Eu não sei se vocês viram a notícia, essa semana, um motorista do FedEx, ele deixou um package numa casa de uma casa. Ali ele viu uma menininha, ele sequestrou a menininha de 7 anos de idade, levou ela pro truck deles do FedEx, tem as câmeras do FedEx, eu não lembro agora se ele abusou dela ou não, e no final ele matou ela. 7 anos de idade. A humanidade inventa maneiras de praticar o mal. E aí a gente precisa parar de entender, porque a gente lê isso aqui, uma definição precisa ser feita. Que Deus, o fato de Deus nos entregar para isso, os entregar, não a gente, graças a Deus, não quer dizer que Deus faça as pessoas viverem assim. Não é Deus que está forçando as pessoas a viverem dessa maneira. Não é Deus que está fazendo esse desejo dentro das pessoas. A verdade é que ele permite. Sabe aquela coisa que você já falou pro seu filho 200 milhões de vezes? Não faz. Não faz. Não faz. Aí chega uma hora, dependendo do que é que você fala, eu vou deixar fazer só para ele aprender. É exatamente o que Deus faz. Você não quer ficar sob a minha cobertura? Vai viver da maneira que você quer, então. Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele não nos força. Ele não faz da gente refém. Ele mostra o amor dele, como ele disse, ele mostra tudo na humanidade, na natureza, o poder dele, como ele é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ele falou, eu mostro tudo. Mas se vocês não querem entender, não querem seguir, então eu vou entregar vocês para o que vocês quiserem. E aí ele lista todas essas atitudes humanas que causam a ira de Deus. E não vai dar tempo, eu vou correr porque a gente já tem... Só estamos no capítulo 1, a gente vai chegar no capítulo 4 ainda hoje. Quando ele fala no final que não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Queridos, a gente teve uma conversa recentemente com uma pessoa que fala, não, eu não tenho nenhum problema com casamento homossexual. Eu falei, querido,
Se você está compactuando com algo, você está sendo conivente com isso, e perante o Senhor, você está habilitando, e é tão ruim quanto, queridos. É errado do mesmo jeito. E aí a gente vê aqui Paulo falando, não somente continuam a praticá-las, mas aprovam aqueles que as praticam. Que nós possamos ter um posicionamento santo, que nós possamos ter um posicionamento de Deus. É o que é de Deus, é o que não é. É o que Deus quer e é o que Ele não é. Não existe lugar para a gente poder ficar negociando. Nós não negociamos a palavra de Deus. Nós não negociamos a vontade de Deus. Nós não negociamos os preceitos do nosso Deus. E aí Paulo acaba, então, o capítulo 1 falando sobre a ira de Deus. Todo o capítulo 1 é falando sobre essa ira incrível, e a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo de novo para os judeus. E aí a grande questão é, mas sobre quem é essa ira? Paulo fala sobre a ira de Deus, sobre aqueles que são maus, e muitas vezes os judeus provavelmente estavam apontando para o gentio. Eles estavam, realmente, Paulo, os gentios merecem toda essa ira. É verdade, Paulo, esses gentios, eles são péssimos. Nós, judeus, somos ótimos. Mas aí o segundo capítulo é sobre a ira sobre os judeus. Ele abre o capítulo 2 advertindo as pessoas a não serem julgadores. Ele começa a falar, você que fica aí apontando o dedo para o outro, não julgue, não julgue. E aí no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte, imagina você sendo um judeu lendo isso lá, eles pegavam a carta e liam para todo mundo. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo. Imagina o judeu lendo isso. Ele estava sendo colocado junto com o gentio. Os judeus que sempre achavam que eles estavam acima, que eles tinham o favoritismo de Deus, que eles eram um povo selecionado. Paulo chega e coloca assim, queridos, essa ira é para todos, inclusive para vocês, judeus. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte, a justiça de Deus contra a maldade é para todo mundo. A justiça de Deus contra a maldade, os preceitos de Deus contra a maldade, as ações de Deus contra a maldade, não importa quem a gente seja, é para todos. Não importa onde a gente tenha nascido, não importa quanto tempo a gente tem de igreja, não importa nada na nossa vida. Se a gente pratica o mal, nós sofremos a ira de Deus, mas ao mesmo tempo ele deixa muito claro que a misericórdia dele também é para todos. A misericórdia de Deus não é só para os judeus. Ele diz o seguinte, no versículo 10, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Isso é para mim e para você. Eu e você não somos judeus, queridos. Mas a misericórdia de Deus é para nós. Eu e você podemos praticar o bem através do fruto do Espírito Santo, através da transformação que Deus faz na nossa vida. E nós podemos experimentar da misericórdia de Deus. É muito lindo quando Paulo fala que Deus não tem favoritismo. Eu e você, a gente não precisa temer. Sabe aquela pessoa que fica com medo de ser passada na promoção no trabalho? Mas eu acho que o chefe tem um favorito. Ele vai escolher aquela pessoa. Deus não funciona assim, queridos. Se a gente vive de acordo com a vontade de Deus, nós não precisamos temer. O que é nosso está guardado na eternidade. O que é nosso está guardado até o fim. Por isso, para aquele que perseverar, está reservada a coroa da vida. Não é para aquele que perseverar e cumprir isso. Queridos, é para aqueles que são chamados filhos de Deus. Olha o que Paulo escreve no versículo 27. E aí ele está falando para os judeus. Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você. Ele está falando o seguinte. Judeu, aquele que é gentio, te condenará, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe o louvor dos homens, mas de Deus. A gente leu esse versículo na escola dominical no domingo. E a gente sabe que a circuncisão é a marca da aliança de Deus com Abraão. Era a marca do povo de Deus. E até hoje os judeus são conhecidos porque eles são os circuncisos, o povo escolhido, é a marca que eles carregam no corpo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão aí achando que vocês são especiais, que vocês vão ter tratamento especial só porque vocês cortaram um pedaço da pele de vocês. Ele está dizendo, o verdadeiro sinal de pertencimento a Deus não é a circuncisão do corpo, é a circuncisão do coração. Ele está dizendo que a maneira verdadeira que nós somos o povo de Deus, que nós somos feitos o povo de Deus e fazemos o bem, é vivendo de acordo com a vontade de Deus.
É o mesmo exemplo que eu dei no domingo na escola dominical. Tem muito crente que acha que porque é membro da igreja, vai para o céu. Que porque vem para a igreja, vai para o céu. É a mesma coisa do judeu falando, porque eu sou circunciso, eu sou um povo escolhido. Não! A gente precisa vir para a igreja, mas precisa viver a palavra de Deus todos os dias. Precisa demonstrar o fruto do Espírito de Deus constantemente na nossa vida, porque você vivemos numa nova aliança. Deus, quando celebrou a Santa Ceia no domingo, a gente estava celebrando o quê? A nova aliança mediante o sangue de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos tratando com Jesus com novos termos, é um novo contrato que ele faz. Em Hebreus, quando a gente chegar em Hebreus, estou super animado, acho que eu vou querer pregar todas as de Hebreus, porque eu amo a carta de Hebreus. A gente vai entender meio o que significa essa nova aliança e quais são os termos dessa nova aliança e por que é uma nova aliança. Mas, queridos, uma nova aliança demonstra para nós os novos termos. Esse termo não é mais que porque você tem a pele cortada, você é circunciso, você é o povo de Deus. Agora, o povo de Deus é aquele que age no coração. Aquilo que nos diferencia é se nossa transformação vai ser evidente. A gente precisa demonstrar o nosso relacionamento com Deus. Não é só falar que a gente é crente. Não é só falar que a gente ama a Deus. Não é só a gente virar e falar, não, porque eu gosto muito de ir para a igreja. Eu até leio a Bíblia. Queridos, é a gente ter um coração transformado, um coração moldado. Isso é o que Paulo está dizendo que é verdadeiramente o que Deus está buscando nessa nova aliança. E é muito lindo porque no final das contas, sei que a gente está falando sobre a ira de Deus. Mas no meio de tudo isso, Paulo deixa muito claro que Deus, ele é fiel. Lá no capítulo 3, no versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: que vantagem, que imagina os judeus agora, eles falaram, caramba, eu não valho nada então. E aí no versículo 1 ele fala assim, que vantagem há então em ser judeu? Ou que valor há na circuncisão? E ele diz, muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Aqui Paulo está lembrando eles, olha, vocês estão reclamando, agora, lembra que eu falei, ele tem um interlocutor imaginário judeu, ele está antecipando as perguntas deles. Ele está falando, olha, você pode até estar se perguntando, de que adianta eu ser judeu? Ele está falando, queridos, foi através de vocês que veio a promessa, foi através de vocês que veio o Antigo Testamento, a promessa se cumpriu dentro do povo de vocês. Ele está falando, como é que não tem valor tudo isso? Vocês realmente são a nação que Deus escolheu, e nós vamos ver todas as promessas de Deus para Israel, ainda no final dos tempos escatológicos. Mas é muito bonito o versículo 3, que deles diz o seguinte, que importa se algum deles não creram? E é claro que ele está falando dos judeus. Ele está falando dos judeus que não creram em Jesus, mataram a Jesus, e ele está falando, que importa se eles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que Deus não depende da gente para ser fiel. Deus não depende das nossas ações para a gente ver a fidelidade dele. Deus não depende que o mundo inteiro aceite ele para nós sermos abençoados por ele. As ações de Deus não dependem das pessoas. Deus, ele é fiel e ponto. Os humanos não mudam isso. A humanidade não é capaz de mudar a fidelidade de Deus. Isso é bom para nós, porque nós temos um contrato, como a gente falou na escola dominical no domingo, a gente entra numa nova aliança, a gente entra num novo contrato com Deus, com uma outra pessoa, com Deus, que a gente sabe que nunca vai falhar na parte dele. A gente entra em contato, a gente tem um contrato, uma aliança com alguém que não é capaz de mentir, que não é capaz de falhar, que ele permanece fiel, e ele olha e fala, quem se importa? A gente tantas vezes se importa, né? O que as pessoas pensam, é por isso que Paulo ele começa dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Tantas vezes a gente se importa com o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, a gente se preocupa, ai Deus, mas isso está acontecendo, o Senhor prometeu isso, ai Senhor, eu estou com essa dificuldade, ele fala, não importa, a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus, nada anula a fidelidade de Deus na nossa vida, nada anula a fidelidade de Deus na nossa casa, na nossa família, e muito menos com as promessas que ele tem para mim e para você, da nossa vida eterna. Mas ele continua falando no versículo 9 para os judeus. Que concluiremos então? É por isso que a gente está pulando um pouquinho. Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. O que ele está dizendo é, ninguém tem vantagem. Todo mundo pecou. Você é judeu? Você não tem vantagem. Você é gentio? Você também não tem vantagem. Todo mundo. Aqui no capítulo 3, Deus começa a falar sobre a ira de Deus, sobre todos. Porque os judeus, eles achavam que eles tinham
tratamento preferencial. Achavam que estavam na fila da grávida, lá no SUS. Eles achavam que eles podiam ser super bem tratados. Não, Deus vai nos perdoar. Deus vai nos perdoar. Deus não vai fazer nada. Não, nós somos judeus, nós somos circuncisos. Ele está falando, queridos, vocês se acham muito bonzinhos. Todos são culpados. Não existe um bonzinho. Ele diz aqui no versículo 10, não há nenhum justo. E ele faz o seguinte, nenhum sequer. Ou seja, todo mundo é culpado diante de Deus, sem exceção. Não existe uma pessoa que possa nascer e falar, eu não tenho Deus. Todos são culpados. E é por isso que essa história de, os bonzinhos vão para o céu, tudo mentira. Não existe ninguém que seja bonzinho o suficiente para merecer o céu. Não existe ninguém que tenha ações que sejam tão boas que as pessoas olhem e falem, nossa, parabéns para esse, vai para o céu. Eu acho engraçado que toda vez que velho morre, todo mundo acha que foi para o céu. Velho não vai para o inferno, não sei se vocês repararam. É sempre, o velhinho... é verdade. Alguém já falou para você, esse velho é muito raro. A maioria é sempre assim, velhinho quando fica velho fica todo fofo. Lá no nosso condomínio, eu duvido que tá indo pro céu, gente. Porque, pelo amor de Deus, tem uma senhorinha, vou fazer um parênteses que me dá raiva, vou fazer um desabafo aqui. Tem uma senhorinha no nosso condomínio que ela vai andando pra academia, senhorinha. E aí, sabe, a gente é educado, a gente, olá, queridos, ela finge que não vê, ela anda assim. E aí teve uma vez que eu falei, um dia eu vou fazer ela olhar pra mim, eu vou dar o oi e eu quero ver se ela vai me dar oi. Aí um dia eu armei toda uma situação, eu tava correndo, a minha situação pra eu passar bem na frente dela, ela não ter como não me ver e eu dar oi. Cheguei, dei o oi, ela me viu, sabe o que ela fez? Nada. Ela fez assim e continuou andando. Falei, esse papo de que velhinho é tudo bonzinho, é tudo mentira. Oi? Não é nada, porque eu escuto ela falando no telefone lá na academia, escuta super bem, ela escuta bem pra caramba. Parênteses número 2. Aí fui pra academia e saí agora por causa da mão e do meu pé agora. Eu não tô podendo nem correr nem fazer os exercícios que eu quero. Então eu fui pra aquela bicicleta chatona que você tem que ficar sentado fazendo. Pelo menos pra eu fazer algum movimento. E eu sei que ela também faz. E aí eu tô fazendo e ela entra. E eu tô na bicicleta dela. Ela olhou pra minha cara e foi embora. Na hora. Mas enfim, o que a gente tá falando o que Paulo tá dizendo que não existe ninguém bonzinho, sabe? A gente fica nessa do, fulano é tão bonzinho, que peninha, quem dera que Deus deixasse ir pro céu. Queridos, com Deus não é assim, porque lá no capítulo 1 ele fala o quê? A ira dele vai para todo aquele que não o reconhece como o Senhor, todo aquele que não reconhece a sua santidade, a sua glória, todo aquele que vai contra os seus padrões de vida. E para pensar, quem é que vai decidir quem é bonzinho e quem não é? Então, para pensar nisso, a gente tem os nossos padrões de bonzinho. Cada um de nós, eu vou te perguntar se a pessoa é boa, essa pessoa não é. Cada um vai ter um padrão diferente. E é por isso que o único padrão que importa é o padrão de Deus. Versículo 20 diz, portanto, ninguém, presta atenção, ninguém, não existe possibilidade, não existe exceção, não existe parênteses. Ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Ele está falando, ninguém é salvo por obras. Por melhores que as obras sejam, por melhores que a gente viva, queridos, por mais bonzinho, filantrópico que a gente seja, nossas obras não salvam. Paulo deixa claro, Hebreus deixa claro, que o propósito da lei era expor o pecado, era demonstrar o pecado. Ele deixava óbvio quando você pecava, quando você transgredia, agora vai ter que ter derramamento de sangue. Ele deixava claro, era isso que a lei fazia. Por isso que ele diz em outra passagem em Romanos, que a gente vai ler depois, que ele fala, a lei nunca salvou ninguém. E aí, vamos lá, Deus olha e fala o seguinte, Paulo começa escrevendo para a galera lá, de Romanos, ele fala o seguinte, vamos lá. Deus tem ira. A ira dele é contra esse pessoal aqui. Ele tem ira contra os judeus. Na verdade, não é só contra os judeus. Ele tem ira contra todo mundo. Então, até esse ponto da carta, eu não sei você, eu estaria pensando o seguinte, e agora? Qual é a solução? A gente tem um problema, vamos combinar que é um problema a ira de Deus sobre a nossa vida? Vamos combinar que é um problema a gente ter a mão de Deus contra nós? E aí ele está falando o seguinte, e agora? Como é que eu faço para ter um relacionamento com Deus? Queridos, são perguntas que as pessoas até hoje fazem. Como é que eu faço para me aproximar de Deus? Como é que eu faço para sentir essa paz que você sente? Como é que eu faço para ter vida eterna? Você já perguntou para alguém se ela sabe para onde ela vai quando ela morrer? Faz essa pergunta. Testa no seu trabalho. É uma ótima conversa para a hora do almoço. Olha para a pessoa e fala, sabe para onde é que você vai quando você vai morrer? É uma ótima oportunidade para você começar a pregar o evangelho. Porque, queridos, as pessoas, elas vivem sedentas pela vida eterna. Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Por isso que ninguém, queridos, que não é salvo, por isso que quando as pessoas não são salvas, morrem de medo de morrer. Porque no fundo, nós temos eternidade no nosso coração. E aí a gente vê essa questão do, e agora, como é que eu faço para ficar bem com Deus? Como é que eu faço para não sofrer a ira de Deus? E aí no versículo 21 e 24 ele diz, agora, porém, se manifestou uma justiça, vamos lembrar, justiça, positivo, bom, que provém de Deus.
independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, ou seja, entre gentios e judeus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, amém. Aqui quando ele fala sobre a justiça de Deus, aí ele está falando sobre a ação redentora de Deus. Ele está falando sobre a intervenção divina de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: agora, porém, se manifestou uma intervenção de Deus. Deus se manifestou de maneira perfeita, independentemente da lei. O próprio Deus nos deu o meio para a gente se reconciliar com Ele. Você está entendendo que Ele tem a ira. Eu não sei quando é que você está bravo com alguém, casal entende isso, pais entendem isso. Você está bravo, teve a briga, você não quer ir lá ser o primeiro a falar. Você não quer ser o primeiro a dar a mão. Você não quer ser o primeiro a fazer a reconciliação. Queridos, Deus, o ser que é santo, o ser que é o maior do universo, mais poderoso, digno de toda honra e glória, Ele contra quem nós pecamos, Ele mesmo providenciou a justiça dele para que nós fôssemos salvos. Porque, de novo, Ele não é um mistério a ser descoberto. A salvação não é um mistério que a gente tem que ficar descobrindo. E Ele fala como é que nos torna justos? Fé em Jesus Cristo. E, queridos, fé em Jesus Cristo não é falar, eu creio em Jesus Cristo. Isso aí até o diabo faz, gente. O diabo sabe que Deus existe, o diabo acredita que Deus é poderoso. Isso aí muita gente faz. Quando ele fala sobre fé em Jesus Cristo, é a fé como nosso Salvador e como nosso Senhor. Não é fé só na existência. Tem muita gente que acha que é salvo porque crê em Deus. Eu acredito que Deus existe. Isso é o suficiente para a salvação? Claro que não. Eu acredito que Jesus eu acredito que Jesus existiu. É o suficiente para a salvação? Não! O que traz salvação é a fé no nosso Senhor e Salvador e Senhor. Salvador, porque só Ele tira os nossos pecados, porque Ele é o Messias, o prometido, o Cristo. E Senhor, nós submetemos a nossa vida a Ele e a Jesus Cristo somente. Não adianta essa história de Jesus Cristo, mas eu posso fazer isso aqui também. É somente em Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa esperança é somente nele. E em Jesus a gente vê, é tão bonito. Porque em Jesus a gente vê a ira de Deus e a justiça linda de Deus. Porque por causa da justiça dele, através dessa justiça nós fomos redimidos. Mas nós vemos a ira porque em Jesus no Calvário a gente vê o preço do pecado. É isso que a gente faz quando a gente faz a Santa Ceia. A gente lembra o que custou a nossa salvação. Porque ele diz que é gratuitamente dado a nós, mas custou para Jesus. Jesus teve que morrer, ele sofreu, ele bebeu do cálice da ira. Por quê? Porque ele é que foi crucificado no nosso lugar. E Paulo está dizendo, depois de tudo isso, é de graça. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo quê? Por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Queridos, a salvação sempre foi pela fé. A salvação nunca foi através da lei. A salvação nunca foi porque Noé construiu um altar. A salvação sempre foi mediante a fé. E é sobre isso que o capítulo 4 fala para nós encerrarmos. Então, ele está pensando no interlocutor judeu dele. E Paulo explica que não era a lei que salvava. Ele olha para os judeus e fala, queridos, nunca foi a lei que salvou vocês, nunca foi a lei que expiou o pecado de vocês. E ele vai usar o exemplo de quem? De Abraão. E é ótimo a gente estar estudando isso ao mesmo tempo que na escola dominical a gente está falando de Abraão. A gente sabe que Abraão ele era o patriarca, ele representava o status para os judeus. Tanto que quando eles iam falar, eles falavam, olha, Jesus fala, olha, até das pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Ele está falando o seguinte, aqui Paulo vai trazer o exemplo de Abraão para mostrar para eles como que nunca foi pela lei. Abraão, ele recebeu aliança, a gente tem falado sobre isso todos os domingos. Mas vamos lá, Abraão foi antes ou depois da lei? Antes. Queridos, Abraão foi muitos anos antes da lei. A lei veio através de quem? Moisés, vamos lá. A lei veio através de Moisés. Queridos, Moisés veio décadas e centenas de anos depois de Abraão. Mas olha só o que Paulo escreve no capítulo 4, versículo de 1 a 3. Portanto, olha como Paulo escreve bem, queridos. Quando a gente fala que Paulo tem um grego avançado, é porque ele escreve profissionalmente. Olha isso. Portanto, vou fazer um outro parênteses para dar um break mental para vocês. Ontem eu estava conversando com um tradutor de Bíblia, um dos maiores expertos em espanhol da Bíblia, hebraico, a gente está com um projeto novo. E aí ele falou, Thomas, me manda esse texto bíblico. Aí eu mandei para ele leu o texto hebraico, ele deu uma lida em grego também. E aí ele falou para mim, nossa, a gente precisa pegar essas passagens, a gente pega essas passagens geralmente na Bíblia para ver se a tradução foi certa. Ele falou, porque é aquilo, né?
Paulo escreve com aquele grego perfeito. Ele falou, Pedro nem tanto, tirando 2 Pedro. Então é muito interessante a gente ver as distinções de como cada autor da Bíblia escreve. Pedro era pescador, um grego rudimentar. Paulo, ele era estudado, e a gente vê que a maneira como ele escreve é perfeita. Então ele diz o seguinte, portanto, que diremos ter alcançado Abraão? Porque ele está falando o seguinte, nunca foi pela lei, nunca foi pelas obras. Mas aí pensa o quê? Mas e Abraão, então? E aí ele diz o seguinte, nosso antepassado segundo a carne, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Primeiro, o que Abraão fez? Creu. Primeira coisa que Abraão teve foi fé, por isso que ele é o pai da fé. Abraão creu, e aí depois que ele creu, ele foi justificado. Sempre foi pela fé, queridos. A fé é o instrumento principal da salvação. Versículo 18 a 22, ele diz o seguinte, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, ou seja, sem se cansar, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. O que foi atribuído como justiça a Abraão é o fato de que ele estava plenamente convencido. Era a fé de Abraão, contra toda esperança. Queridos, nós também podemos crer contra tudo o que o mundo nos diz de Deus. O mundo vai falar muita coisa de Deus. Contra Deus, contra a Bíblia, contra a palavra. Nós podemos crer contra tudo isso. Nós podemos ter fé assim como a de Abraão. Ele diz o seguinte, Abraão contra toda esperança. Ou seja, queridos, a gente está estudando ele na escola dominical. Não tinha esperança. Ele estava velho, Sara estava velha, estava tudo dando errado. E a Bíblia diz o seguinte, contra toda esperança, em esperança ele creu. Que eu e você, a gente possa aprender a não deixar de crer na promessa de Deus. Porque no final das contas, todo o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. A gente só consegue frutificar o fruto do Espírito, mudar as nossas atitudes, sermos santificados todos os dias, se nós tivermos fé nesse Deus. Porque se nós não temos fé, o que vai nos motivar? O que vai motivar a nossa vida espiritual? A verdade é que a promessa de Deus, vida eterna para aqueles que crerem nele, demanda fé. Acreditar que nós temos um Salvador que morreu, foi ressuscitado e que hoje está nos esperando, demanda o quê? Fé. Existe um livro que eu amo, e o nome dele é Eu Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. E é verdade. Eu tenho muito mais fé para crer em um Deus que é perfeito, em um Deus que me ama, em um Deus que é criador. É difícil de vez em quando a gente crer que Deus escuta as nossas orações. Hoje a gente cantou aqui I saw the Lord, busquei ao Senhor, Ele ouviu, Ele respondeu, e a gente canta. Mas vamos ser sinceros, de vez em quando no dia a dia é difícil acreditar nisso. De vez em quando no dia a dia é difícil a gente manter a nossa fé acesa, a nossa fé funcionando, a nossa fé sendo utilizada como Abraão usava. De vez em quando é difícil a gente realmente crer que Deus está ouvindo. É difícil às vezes realmente a gente continuar tendo fé nas promessas de Deus. Promessas tão lindas que Ele tem individualmente com nós, mas também as promessas que nós vemos na palavra dEle. Só que a verdade é que a fé é um dom. A Bíblia deixa muito claro que eu e você podemos exercitar a nossa fé. E eu sei que a gente falou sobre muitos assuntos aqui, sobre a ira de Deus, falamos sobre a lei, mas no final dessa pregação, o que eu quero que a gente ore nessa noite é pela nossa fé. Porque no final de tudo isso que Paulo diz se nós tivermos fé, a gente não precisa temer a ira de Deus. Se a nossa fé estiver no lugar certo, ou seja, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente não precisa temer. Se a nossa fé estiver sendo exercitada, crescendo, nós não precisamos temer, porque o nosso Deus não mente. O nosso Deus, Ele não tem favoritismo. O nosso Deus, pelo contrário, e é por isso que é tão diferente a visão. As pessoas que estão fora do relacionamento com Deus, elas só veem a ira. Elas só veem um Deus que é mau, um Deus que julga, um Deus que é malvado, um Deus que destrói. Mas, queridos, nós que estamos debaixo da justiça de Deus, ou seja, que fomos santificados, justificados, redimidos e regenerados pelo Espírito Santo, nós olhamos para Deus e nossa fé só aumenta. A nossa fé só aumenta porque a gente sabe o que Ele tem planejado para nós, porque a gente conhece as promessas, a bondade, a fidelidade. E não é só somente saber que existe um Deus. Eu e você temos que ter fé
para fazer Ele Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a nossa oração nessa noite possa ser exatamente essa: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, multiplica a minha fé. Senhor, que eu possa fazer assim como Abraão, contra toda esperança, que eu possa crer. Contra todas as dificuldades, que eu possa continuar com a minha fé. Senhor, não deixa, queridos, o mundo, o diabo vai tentar tirar a nossa fé. As dificuldades vão vir e vão provar a nossa fé, mas que nós possamos falar: Senhor, me ajuda a resistir. Senhor, me ajuda a permanecer. Senhor, multiplica, exercita. Queridos, a gente tem o escudo da fé. E o escudo da fé, tem gente que tem um escudo pequenininho, não dá nem para proteger de nada. Mas se a gente multiplica a nossa fé, se a gente exercita, ela é igual um músculo, ela cresce. E quanto maior tiver a nossa fé, mais protegidos nós estamos contra as investidas do inimigo. Multiplica a sua fé, fale para o Senhor. Queridos, fala para o Senhor: Senhor, me ajuda a ter mais fé. Senhor, me ajuda a ter mais fé nessa situação, no meu relacionamento contigo, para crer que a sua promessa vai se cumprir. Queridos, muitas vezes a gente tem que falar: Senhor, às vezes eu duvido da vida eterna. Senhor, às vezes eu duvido da tua palavra, às vezes eu duvido se eu sou realmente salvo. Senhor, me ajuda a ter fé para crer, porque os momentos de maior brecha da nossa vida é quando a gente perde a fé em Deus. É quando a gente perde fé, é quando nós perdemos a fé nas promessas dele. Mas quando a gente tem fé, ou seja, a certeza. Vamos ler de novo o que ele diz sobre Abraão, que ele foi plenamente convencido. Quando nós estamos plenamente convencidos de que o nosso Deus é bom, poderoso, que ele é fiel, que ele não tem favoritismo, que ele tem um futuro para nós, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós nas nossas vidas. Quando nós estamos plenamente convencidos disso, o diabo não tem lugar na nossa vida, ele não tem lugar nas nossas casas, ele não tem lugar nas nossas mentes. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, sentados como você está, para nós pedirmos ao Senhor: Senhor, multiplica a minha fé. Eu não sei se você talvez esteja num momento de dúvida, não necessariamente sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre a salvação em Jesus Cristo. Mas talvez, se você estiver em um momento de dúvidas em relação às promessas de Deus para a sua vida. Assim como Abraão tinha a promessa, mas tudo estava contra o acontecimento da promessa. Mas ele nos ensina que nós podemos estar plenamente convencidos. E Paulo nos lembra que através da fé é que nós somos salvos. Qual é uma situação que você precisa pedir para o Senhor? Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, multiplica a minha fé. Talvez seja nas promessas que Ele tem feito a você. Talvez seja em crer que existe um amanhã melhor nessa vida. Em crer na vida eterna. Se às vezes você se pega perguntando, se questionando se esse realmente é o caminho, peça ao Senhor: multiplica, Senhor, a minha fé. Jó, milênios antes de tudo isso acontecer, ele escreve que ele sabe, que ele tem certeza, que ele tem fé de que o Redentor dele virá. E que nós tenhamos essa mesma fé de Jó. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Senhor, nesse momento, Pai, nós te apresentamos a nossa fé, Senhor. Pai, a fé que nós usamos essa palavra, Pai, de maneira tão leviana tantas vezes na nossa vida, Pai. Mas que verdadeiramente ela tem que estar enraizada em Ti, Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, da Tua ira. Nós lemos hoje sobre a Tua ira, Senhor, sobre como o Senhor, Pai, é contra toda idolatria, imoralidade, perversão, injustiça, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós podemos ver como o Senhor é misericordioso, Pai. Como a Tua misericórdia, Senhor, estava disponível para todos nós, Senhor. E nós, Senhor, tomamos posse, Senhor. Aceitamos ao Senhor como Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio vivermos não debaixo da ira, mas vivermos debaixo da Tua justiça, Senhor. Sabendo que nós somos justificados, que não somos mais declarados culpados perante o Senhor, Pai. Obrigado porque é um privilégio, Senhor. O mundo, Pai, não entende, mas somente nós, Pai, experimentamos e sabemos, Pai, quão bom é viver debaixo da Tua justiça, Senhor. Pai, mas nesse momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa multiplicar em nós a nossa fé, Senhor.
Pai, tantas vezes nós esmorecemos, tantas vezes, Senhor, nós fraquejamos na nossa fé. Pai, o Senhor sabe que não somos perfeitos. O Senhor sabe que muitas vezes nós nos deixamos levar pelo medo, pela incerteza, pelas dúvidas, Senhor. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, te pedir. Multiplica, Senhor, a nossa fé. Pai, que a nossa fé possa ser exercitada assim como um músculo, Senhor. Que ela possa crescer, que ela possa se desenvolver, que ela possa amadurecer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé que é expressa, Senhor, na nossa vida diária, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, ela se mostre nos momentos de dificuldade, nos momentos de incerteza, nos momentos em que nós não sabemos para onde iremos, Senhor. Que a nossa fé possa permanecer, Senhor. Quando tudo, Senhor, estiver contra, Pai, a nossa vida. Quando todos os inimigos se levantarem, Senhor. Quando as dúvidas se levantarem, nós te pedimos, Senhor, incrementa a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, a fé de que é o Senhor que vai adiante de nós, a fé de que o Senhor está preparando um lugar para nós nos céus, Senhor, a fé de que o Senhor, Pai, é aquele que nos salva, aquela fé, Senhor, que é o Senhor que multiplica, Senhor, e promove em nós a santificação, Senhor, a fé, Pai, de que é o Senhor que está cuidando das nossas casas, a fé de que em Ti nós podemos confiar, Senhor, nos ajuda, Pai, a termos essa fé, Pai, uma fé que não esmorece, uma fé que não fraquece, Senhor, uma fé que não fraqueja, mas que assim como Abraão esteve, nós possamos estar plenamente convencidos, Senhor. Plenamente convencidos da Tua salvação, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, porque é por meio dela que nós somos salvos, Senhor. Porque nós não merecemos, Senhor, e o Senhor nos deu gratuitamente, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da salvação, Senhor, que é um presente Teu para nós, Senhor. E que a Tua palavra diz que tudo o que precisamos ter é fé, Senhor. Nos ajuda a termos fé, Senhor. A fé, Pai, que nos salva, a fé em Jesus Cristo, a fé que nos transforma, Senhor. E que essa mesma fé seja motivo para as pessoas olharem para a nossa vida, Senhor, e quererem essa fé também. Que essa fé seja motivo, Senhor, de conversões, de testemunhos, Pai, porque nós sabemos que quando nós permanecemos, Senhor, quando nós multiplicamos a nossa fé na Tua presença, o Senhor faz coisas maravilhosas na nossa vida, mas também através da nossa vida. Senhor, nos usa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas de fé, Senhor. Multiplica ela, Senhor, para que nós possamos viver o que Abraão viu, Senhor. Que apesar, Senhor, de estar tudo contra, Senhor, apesar, Senhor, de ser contra toda esperança, ele creu, Senhor. E nós declaramos aqui nessa noite que nós cremos, Senhor, contra tudo que o mundo diz, contra tudo que a sociedade diz de Ti, contra tudo, Senhor, que o mundo aponta contra o Senhor. Nós declaramos hoje que a nossa fé é somente, Senhor, em Ti. Que o Senhor é entronizado e glorificado acima de todas as coisas, Senhor. Que nós olhamos para a criação, Pai, e que ela não é, Senhor, o que nós adoramos, mas é o motivo de nós adorarmos a Ti, Senhor. Que o Senhor seja sempre entronizado, Pai, nas nossas vidas, glorificado, Senhor, nas nossas casas, entronizado, Senhor, nesta igreja, Senhor. Porque tudo que nós temos e tudo que somos pertence a Ti, Senhor. E que a graça, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça, Senhor, infinita, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, fortalecendo a nossa fé, trabalhando a nossa fé e nos dando essa esperança divina e sobrenatural até que o nosso Senhor Jesus venha. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Esse foi nosso culto de quinta. Deus te abençoe. Continue lendo Romanos, que semana que vem nós vamos começar a partir do capítulo 5. Traga a sua Bíblia, traga a sua caneta, em nome de Jesus.